Bom dia, começando mais um Clube do Leitor, 15 da manhã, e já são 6h15, e hoje nós vamos ler, né, e fazer a resenha do capítulo 4 do livro original do doutor, o ciclo original do doutor Fernando Passos. Bom dia, Lô. Você consegue me ouvir? Sim, aham. Tá, vai só me dando ok. Perfeito. Então vamos começar. Da dieta original ao banquete da modernidade, uma viagem gastronômica. Como uma colcha de retalho tecida à mão, nossos ancestrais pavimentaram a estrada da evolução, unindo comunidades e transformando o primitivo em sofisticado. A agricultura, esse maravilhoso advento da civilização, permitiu-lhes cultivar grãos e sementes, domar animais e substituir o antigo estilo de vida nômade por uma existência mais sedentária. Essa revolução agrícola, no entanto, trouxe consigo não apenas avanços, mas também uma drástica mudança em nossa dieta, que, com ousadia, podemos denominar dieta original. A dieta original, meu querido leitor, varia de acordo com a localização geográfica, mas era, em essência, um prato recheado de nutrientes e diversidades. Na base da pirâmide alimentar estava a proteína animal. Um banquete digno de Hemingway, abrangendo um espectro vasto de espécies. Se anda, pode ser caçado. Se anda, pode ser caçado e virar alimento, diria nossos antepassados, sem a menor sombra de dúvida. A natureza, porém, sempre tem uma surpresa reservada em sua manga. O domínio do fogo, essa epifania que incendiou a civilização, permitiu que nossos ancestrais cozinhassem seus alimentos, facilitando o processo digestivo e ganhando saúde. Ao lado da carne, frutas silvestres, folhas e oleaginosas complementavam essa dieta, enquanto o leite e o mel era degustado em pequenas porções, como delicados macarons franceses. O consumo de grãos, sementes e cereais, como trigo, arroz e aveia, era quase inexistente, pois não eram itens abundantes na natureza, tornando-se apenas quando passaram a ser cultivado pelo homem. Com o tempo, a agricultura nos aproximou cada vez mais da dieta moderna, um banquete não tão saudável, repleto de alimentos ultraprocessados, açúcares e gorduras industrializadas. A dieta original, por sua vez, oferecia um leque de nutrientes e vitaminas, atuando como um escudo contra doenças crônicas, como obesidade, doenças cardíacas e diabetes. A pirâmide alimentar ancestral, como uma cápsula do tempo, é um reflexo da dieta humana pré-agrícola, consumida pelos nossos antigos ancestrais caçadores-coletores. Ela incluía carnes variadas, peixes e ovos, frutas, vegetais, nozes e raízes. Grãos, cereais e açúcares e farináceos era quase inexistente nessa dieta. A base da pirâmide alimentar era composta de alimentos ricos em nutrientes, em particular proteína de alto valor biológico e gorduras naturais. Nossa pirâmide alimentar atual, infelizmente, é uma caricatura pálida da nutrição original. A base é composta de cereais e farináceos, e os produtos industrializados reinos supremos. As gorduras naturais foram substituídas por gorduras processadas das sementes, e os alimentos de origem animal foram relegados a segundo plano. Mesmo frutas e raízes passaram por significativas modificações genéticas. Há exemplos, temos a banana, cuja variedade silvestre era pontilhada com pequenas sementes em sua polpa, uma reminência
de seu passado pré-domesticado. Na maioria das variedades de banana moderna, essas sementes foram selecionadas e modificadas para se tornarem pequenas e estéril, não interferindo na textura ou no sabor da fruta. Além disso, o teor de amido e açúcar de várias plantas também foram alterados, lembrando mais uma pera doce, esponjosa, do que a fruta original dura e azeda que consumimos na infância. Assim, querido leitor, enquanto saboreamos nosso banquete moderno, não nos esquecemos da dieta original que sustentou nossos ancestrais, a verdadeira culinária da evolução. Aí aqui tem a figura da banana, e eu já vi essa banana em algum, acho que no meio do mato, eu já vi essa banana. Para não esquecer, você quer fazer essa parte? Pode ser. Número 1. A Revolução Agrícola trouxe uma transformação drástica na dieta humana, substituindo a dieta original dos caçadores-coletores, rica em proteínas animais e alimentos naturais. E com o tempo, daria origem à dieta moderna, baseada em grãos, cereais, açúcares e produtos ultraprocessados. 2. A dieta original era composta por alimentos ricos em nutrientes, incluindo proteínas de alto valor biológico e gorduras naturais, enquanto a dieta moderna é dominada por produtos industrializados, açúcares e gorduras saturadas. 3. A pirâmide alimentar ancestral, reflexo da dieta pré-agrícola, promovia a saúde e atuava como um escudo contra doenças crônicas, como obesidade e doenças cardíacas. Por outro lado, a pirâmide alimentar moderna tem sido associada ao aumento dessas condições de saúde. 4. Além das mudanças na composição da dieta, muitos alimentos passaram por modificações genéticas ao longo dos anos, tornando-se mais doces e menos nutritivos em comparação com suas verdadeiras verdades originais. 5. A reflexão sobre a dieta original dos nossos ancestrais serve como um lembrete da importância de uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes para nossa saúde e bem-estar, em meio ao cenário atual de dietas modernas e alimentos ultraprocessados. E aqui terminamos mais um capítulo, né? Isso, terminamos mais um capítulo. Interessante, porque ele falando aí, e tem muita pessoa, pelo menos assim, a Dayana de 3, 4 anos atrás, né, eu acreditava muito, como a gente falou ontem, né, nessa questão de alimentação saudável, eu tô comendo fruta. É muito melhor, com certeza, do que comer uma industrializado. Só que a gente tem que ficar bastante atento que os alimentos, as frutas, os legumes, praticamente todos passaram, né, pelo processo de modificação genética. O milho que a gente come hoje, por exemplo, que a gente compra no supermercado, ele não é como o milho de há 30, 40, 50, 100 anos atrás. A maçã, a melancia, como a gente falou no primeiro vídeo, né? A melancia que antigamente você achava no mato, ela nem era tão vermelha, tão grande, né? Ela era pequenininha. Então, eles passaram por processos de modificação para se tornar maior, mais doce, mais suculento, mais palatável, né? E aí vem muito dessa questão. Quando você come uma banana, você dá conta de parar ali naquela banana, ou você tem que comer mais outra, você sente a vontade de comer mais outra, e mais outra, e mais outra, né? Porque quando você come, sobe ali apesar dele ter a fibra, e a fibra não é tão importante, mas nas frutas elas são, né? Por quê? Porque nas frutas, a fibra ela faz com que não chegue tão rápido, né? Não suba tão rápido a insulina,
a glicose, né, no seu sangue. Mas ele só tem essa função, não é para regular seu intestino, não é para que você vá mais vezes no banheiro, é simplesmente para proteger o seu fígado. Porque o que tem de gente dando cirrose, tendo problemas no fígado gorduroso, né? E nunca colocou uma gota de álcool na boca, não é brincadeira. Inclusive crianças, né, com problemas hepáticos, e nunca colocou uma gota de álcool na boca, por quê? Por causa desse excesso de frutose, glicose, carboidratos. E esses alimentos, o autor nos traz essa reflexão de tanto que elas foram modificadas, né? E aí, eu vou colocar aqui, eu gosto sempre de estudar, vou colocar aqui, alimento estrangeiro. Eu gosto sempre de estudar e colocar na tela aquilo que a gente está estudando para a gente ver, né? Ter a visão. Eu sou muito aquela pessoa visual, né? Eu acho que tem muito leitor aqui, muito participantes aqui, é bastante visual. Então, nada melhor do que a gente aprender sobre o que a gente está colocando para dentro de nós, né? Aí eu coloquei aqui, alimentos transgênicos, né? São alimentos geneticamente modificado. Todas as vezes que você vai no supermercado já tem essa siglazinha aqui, ó, que é importante você verificar, que é esse T aqui, nos seus alimentos, né? E vamos ver aqui as frutas que foram modificadas. Vamos ver se eu encontro aqui. Se quiser ir falando, eu só vou mostrando, tá bom? Uhum. Vou colocar aqui frutas. Olha como que era a melancia. Nossa, Era mais branquinho, diferente, né? né? Olha aqui como que era a, a banana. Olha aqui a melancia, como que era. Ai, esse daí eu já vi. Olha aqui, ó, a maçã verde. Então, todos esses processos que os alimentos passaram foi para que a gente ficasse fosse mais palatáveis, né? Então, não tem como falar, eu como fruta. Às vezes está comendo fruta e legumes e você está ficando doente. Às vezes você está comendo fruta e legumes achando que você está saudável, tá? Beleza, muito melhor do que comer uma barra de cereal, comer um salgadinho, comer uma outra coisa, né? Porém, ele também está modificado, ele também não está fazendo o papel dele original. Aí a gente vai vendo como que era antes, como que é agora. Se vocês olharem, pessoal, se vocês tirar um tempinho assim para poder estudar mesmo, é muito interessante, porque é o seguinte, a gente tem muito aquela mania de querer saber tudo do mundo. A gente quer saber como que tá as notícias, como que eu faço para dominar uma certa técnica, para me conquistar algo. Só que não olhamos com tanta naturalidade para nós, em conhecer a nós mesmos, né? Em conhecer como que funciona o nosso corpo, como que funciona a nossa mente, como que a gente funciona melhor em relação a hábitos, a novos hábitos. E a gente fica focado tanto em lá fora que a gente não para aprender, estudar, compreender
sobre nós mesmos. E uma frase muito legal que eu sempre lembro é: conheça a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. Porque quando você conhece você mesmo e você começa a dominar você mesmo, e você sabe o que não é bom para você, o que é bom para você, você começa a ter essa dominação, a Aham. sua vida ela começa a fluir em vários aspectos. Ah, eu sei aquilo que me causa, por exemplo, mal no meu corpo, saúde, né, a minha saúde. Eu sei aquilo que me tira do centro, que me deixa chateada. Eu sei aquilo que vai tirar, por exemplo, eu vou perder meu sono. Eu sei. Então é conhecer você mesmo, Uhum. porque o mundo atualmente eu acho que atualmente não, desde quando eu era criança, né? A gente olha tanto para fora, a gente busca tanta validação dos outros, a validação dos nossos pais. Quando a gente é criança, tá tudo bem. Mas depois que a gente é adulto, a gente busca a validação dos nossos pais, dos nossos amigos, às vezes dos nossos cônjuges. Eu acho não, tenho certeza, a única validação que nós precisamos é de Deus na nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, tudo que a gente for fazer é fadado ao fracasso, né? E, e depois você tem que, não é a validação, você deve comunicar às pessoas que você ama e com certeza, se tiver dentro dos valores do qual vocês estão alicerçados, aquilo com certeza vai prosperar. Então, vai conhecer você a si mesmo. Deixa eu voltar aqui para o livro. Pode comentar aí, Lohane. Vou Ó, trocar aqui. é Vou voltar aqui um para o livro. ponto também muito bom para a gente analisar, né? Que a dieta original, ela era composta por alimentos ricos em nutrientes, né? E ela servia como um escudo ali de proteção contra diabetes, obesidade, doenças crônicas, enquanto o que a gente come hoje, o que a gente está comendo, às vezes mesmo sem perceber, porque não procura buscar aprender sobre o que está entrando para dentro. São os causadores praticamente de toda doença que você anda sentindo ou que está acontecendo com a sua pele, com a sua cabeça. Engraçado que até doenças mentais, elas estão relacionadas com aquilo que você come. Então, assim, é muito bom de vez em quando você parar e refletir e ver o quão isso impacta uma vida de um ser humano. Quando eu era criança, pequenininha, eu lembro que a minha avó, ela tinha mais ou menos uns 70 anos, se eu não me engano, e ela era uma senhora muito disposta. A gente ficou, eu acho, um mês na casa dela, ou uma semana, eu não sei, assim, a diferença, porque eu era bem pequena, mas assim, para a idade dela, ela subia a escada, gente, ela fazia tanta coisa. Hoje em dia, moças, né, mulheres, assim, mulheres e homens tão jovens, tipo 30 anos, 35, 40, morrendo de dor, tem pessoas até debilitadas, né? E tudo isso consequência daquilo que foi comum durante a vida, das escolhas que fez em relação ao que se alimentar. E assim, é muito interessante porque eu não me recordo, assim, eu não sei se é porque fiquei pouco tempo, mas eu não me recordo um dia que minha avó reclamou de dor ou estava indisposta para alguma coisa
ela era muito ativa, ela não ficava parada, a alimentação, quando a gente ficou lá, eu era bem pequena, ó, o que ela fazia pra gente era coisa muito natural, inclusive até mesmo o leite de vaca, ela tomava o leite da vaca, eu lembro até hoje. Eu e a minha irmã mais nova até achou muito ruim, porque ela fez uma coalhada e não colocou açúcar, né? Ela não colocou açúcar na coalhada, eu era bem pequena. E aí ela dava pra gente, olha tanto que é gostoso, e tipo assim, você vê, ela era muito disposta. E hoje em dia, né, as pessoas estão sobrecarregando seu fígado, sobrecarregando seu corpo, colocando tudo que vem, né? Tudo que é lançado, tudo que lança. E eu não falo assim, eu não falo assim, é só uma pequena quantidade, não. Inclusive essas grandes indústrias de fitness, de saúde, entendeu? Eles estão colocando coisas para a pessoa comer e praticamente adoecer. E se a gente parar e analisar para esse cenário, né, tudo está contribuindo, né, para as doenças, para para problemas. Então, assim, o importante é a gente conhecer de verdade mesmo aquilo que a gente está comendo, né? E fazer assim, ser mais seletivo, né? Porque é o que está entrando para dentro da gente. Então, ser mais seletivo com aquilo que vai comer. E o autor aqui, nesse, nesse capítulo 4 ele fala assim que a revolução agrícola trouxe transformações drásticas, né, na dieta. Porque, assim, aos poucos foi substituindo uma coisa que era muito boa por uma modinha, né, pode-se dizer. Porque foi ficando mais fácil, foi ficando mais. Você gastava menos tempo, era comida já pré-processada, comida com açúcar para trazer mais vício, para deixar mais viciante. Você quer comer uma vez, quer comer de novo, e a fome nunca acaba. Então é isso. É isso. Esse capítulo 4 foi muito bom, né? Mostrando aí que existe uma balança, né? Uma balança do que era original, do que é o original, e, e esses ultraprocessados. Você vê que a balança ela tem um peso extremamente diferente, né? Sim, Muito diferente. sim. Igual você falou aí, tá tudo conectado. As indústrias aí, a gente vê cada dia mais e mais crescer a indústria aí do fitness, que era uma área assim que eu no início ia bastante e eu acreditava, gente, eu acreditava que o whey ele era saudável, que o whey ia fazer meus músculos crescerem e vocês estão me acompanhando aí, né? Eu era viciada assim, eu acreditava, né? Eu era viciada no pré-treino. Pré-treino, todas as vezes que eu tomava, eu ficava bem elétrica, porém era muito cheio de açúcar, um sabor artificial. Gostava muito de comprar daquela marca lá, Max. Cheio de açúcar, e o que acontece? A melasma ficava muito escura. Eu não entendia, eu tinha energia para poder fazer os treinos bem pesado, ficar ali um tempão. Porém, assim, eu percebia que eu ficava elétrica, a melasma ficava muito escura, e eu estava comendo frutinhas, comendo carne, mas não da forma que eu como e vejo hoje, porque para mim, como aqui o autor fala, eu acreditava naquela pirâmide. Então, no lugar ali de pão, bolo, bolacha, biscoito, era batata doce, era os outros tipos de carboidratos, inclusive o arroz integral. Então, eu comprava
sacos, comprava o arroz branco, e depois comprava aqueles 7 grãos, uns dois, e misturava ali no meio do branco, e ficava comendo, dava para minha família, e eu não entendia porque melasma escura, eu não entendia porque aquela barriguinha abaixo do umbigo, aquela montanhazinha abaixo do umbigo, eu não entendia porque as meninas estavam com dermatite, vivia gripada, vivia com um monte de coisa, né? Todas as vezes que elas adoeciam, eu ia lá, tacava laranja, tacava mamão, tacava melancia nelas e nada de melhorar. Vivia tomando antibiótico, vivia tomando, fazendo inalação com soro. Aquilo ali estava acabando com a minha mente quando eu também não dormia, eu não podia ouvir uma tosse delas que eu levantava e eu ficava indignada e eu ficava questionando, Deus, por que que eu estou fazendo aqui tudo certinho, por que que as meninas, e isso foi mais pelas meninas, tá? Para mim, assim, era prioridade as meninas, porque elas são crianças, né? E aí eu ficava, meu Deus, por quê? O que está acontecendo? É só comigo? É só comigo que acontece isso? E aí as meninas adoeciam, ia no supermercado, trazia um monte de frutas, comprava macarrão para fazer sopa com legumes, era pouca carne, né? E aí, até que eu falei, gente, tá errado, eu vou no pediatra, né, e eles falam sobre alimentação, não sei o quê, a imunidade das meninas vivia baixa, e aí eu fiquei sabendo sobre o sol, mas mesmo assim, era o sol da manhã que elas pegavam, até que eu, consumindo conteúdos ali, buscando uma melhor qualidade de vida, descobri sobre essa pirâmide, né, da alimentação. Eu achava que carne, por exemplo, ele causava doença, porque o pessoal falava muito, de câncer, comer carne demais causa câncer, comer carne com gordura dá colesterol alto. Foi quando eu me permiti abrir para as novas possibilidades. Eu comecei a ver testemunho de pessoas, né, que começaram a comer mais proteína. Aí, por exemplo, a unha começou a ficar mais forte, a pele começou a ficar mais bonita. Aí eu vi que a alimentação mais ancestral, ela ia me ajudar com esses problemas de pele, problemas respiratórios das meninas. Foi quando eu falei, quer saber? Vou deixar de tomar esse whey. Vou deixar essas coisas, porque eu gastava bastante, eu gastava ali R$ 300 mês, né? E eu tomava whey, eu se ficava estufada, eu não gostava do sabor, porque eu achava bem nojento, eu não gostava. Pré-treino também, eu tava viciada, eu só queria treinar se tivesse pré-treino. Eu só queria se tivesse pré-treino, se não tivesse, eu tacava café dentro do meu corpo. Aí nesse ciclo de aprendizado também aprendi que o café demais também não é legal, porque o café ele bloqueia, por exemplo, bloqueia vitaminas, principalmente depois do almoço ali, ele bloqueia o ferro, para mim que já tive diagnóstico de anemia, inclusive ano passado eu tive diagnóstico de anemia comendo certinho, vê se tem lógica. Estava fazendo tudo certo do ponto de vista normal, né? Comer frutas, legumes, carne, leite. Na pirâmide normal estava fazendo tudo certo. Então, por que eu estava tendo esses resultados? E se eu quisesse ter resultados diferentes, eu tinha que fazer coisas diferentes. Foi quando eu abandonei, graças a Deus, pré-treino, whey, creatina de vez em quando eu tomo, tá? Eu ainda de vez em quando, mas eu não tenho aqui em casa, já tem mais ou menos uns 3 meses que eu não tomo. Mas ainda sobre a creatina, eu não vi certinho. E como eu estou com uma alimentação mais carnívora, eu acredito que não é necessário, porque a creatina não vem da carne, não é aminoácido da carne, então por isso que eu não tomo, a não ser que, tipo, eu estou longe, eu não comi não deu para comer, né, o suficiente, e aí
Mas assim, já tem uns 3 meses que eu não tomo a creatina também. E acreditar nesse tipo de alimentação fez isso comigo. Ele impactou o meu bolso, porque quem é que já experimentou esse tipo de alimentação sabe o tanto que impacta, né? Você compra 1 quilo de carne, é muito diferente de você comprar ali no mercado um montão de frutas. As frutas você quer comer uma, quer comer outra, pensar que não, o tanto que você comprou de fruta, quilos de fruta ali, o tanto de dinheiro que foi embora e não te sustenta. Em relação à carne, pouca quantidade, você está nutrida, você tem ali todos os nutrientes e não é tão caro em relação a isso. Se você comer só, né? Só ele. E também essa alimentação, a nossa alimentação, como você disse, ele impacta na nossa mente. A gente vê muitos casos aí de autismo. Se vocês estudarem, assim, eu não vou falar agora porque eu não tenho nenhuma, eu não preparei para falar sobre, por exemplo, o autismo, o TDAH, esses problemas que a gente vê hoje muito comum em relação à mente e o tanto que a alimentação ele impacta nessa questão mental. Também no corpo, como vocês sabem, quando vocês mudam, a gente muda, o nosso corpo ele muda, né? E relacionamentos. Ah, nada a ver relacionamento com alimentação. Tem sim. Porque quando você está com alimentação mais original, mais baseada naquilo que te nutre, você fica menos mau humor, você consegue ter mais clareza, ouvir mais as pessoas, ter mais paciência, você consegue se relacionar, inclusive, tem as festinhas, né, que tem gente que, pelo menos quando a gente era pequena, e existe isso, é porque eu não sei se rola comentar aqui com vocês, porque tem gente que vai para os lugares só para comer e fica num desespero, adulto, fica num desespero e esquece o lado do network, o lado de se conectar realmente. Então, por exemplo, quando a gente entra nessa alimentação e a gente começa a abrir mais a nossa mente, a gente se prepara antes de ir para os lugares, né? A gente já se prepara, já se alimenta antes, chega lá e você vê se você quer mesmo comer, se você for comer alguma coisa, você vai selecionar porque você sabe o impacto que isso vai trazer para você. Você sabe. E não é falando assim, sendo hipócrita, tem coisas muito gostosas, muito palatáveis, né? Ao nosso, a nós, como os doces, os bolos, né? Salgadinhos, algum tipo de alimento, e eles foram feitos para isso mesmo, para você desejar comer não só um, comer 2, 3, 10, 20. É isso, eles são palatáveis. Ainda mais se o papai e a mamãe não treinou você quando era pequeno, com um paladar mais aberto, foi muito mais infantil, pro doce, pro cremoso, o quentinho, né? Também está muito conectada aí aos sentimentos, à nossa alimentação. Mas são essas as minhas considerações. Muito bom. Com certeza a alimentação ela impacta muito e a gente estudar e entender e colocar em prática e testar. Eu sempre falo, testar, porque às vezes a gente julga qualquer coisa por causa que a gente é Maria vai com as outras, né? A gente vê um estudo superficial, a gente não vai atrás porque nós somos preguiçosos e somos preguiçosos porque é uma cultura, a gente vê um anúncio, por exemplo, vê uma thumb, vê um título, a gente já julga pela capa, a gente não vai atrás, é por isso que às vezes a gente perde prazos de coisas na nossa vida, é por isso que às vezes a gente julga pessoas que às vezes tá falando alguma coisa com a gente, não, mas é isso. Às vezes a gente perde muitas oportunidades porque é cultural a gente ter preguiça,
A gente tem preguiça, a gente prefere ver vídeos e achar que aquela pessoa ali está certa, a gente não busca referências, né? A gente prefere consumo rápido do que um consumo longo, a gente prefere comer uma comida rápida do que pegar um tempinho e preparar algo mais nutritivo. Então, olhando assim, é realmente preguiça, a gente é cultural, preguiça, sabe? A preguiça de fazer isso, fazer aquilo, pensar nisso, pensar aquilo. Mas quando a gente sai dessa bolha, começa realmente, oh, não é sobre o outro, é sobre mim. Aí as fichas caem. Essas são as minhas Ah, considerações, já para finalizar aqui a minha parte, tá bom? e para finalizar aqui, eu acredito assim que nada deve ser assim, na vida da gente, a gente não pode ouvir uma coisa e 100% falar, não, aquilo lá é certo. Primeiro você precisa tirar a prova. E como você tira a prova de uma boa alimentação? É você vendo ali como seu corpo vai se comportar, se você vai diminuir o pique de fome, de ansiedade, enfim, é você mesmo tirar a prova. E sempre que for fazer uma escolha, você colocar na balança. Tipo assim, se você sabe que aquilo não é bom para você, não tá te ajudando, então põe na balança. Você vai abrir essa exceção porque é um momento que você está abrindo por causa da socialização, porque vai compensar. Então, assim, tudo tem que ser bem analisado e colocado na balança antes de você fazer uma escolha ali, mas e seguir aquela escolha. O que que acontece? A gente vê muito a questão da saúde no próprio corpo mesmo, como você falou, né, Dai? Hoje em dia, se você fosse colocar aqui na balança uma dieta de plantas, sementes, para a pele que você tava, que era o melasma, e na balança aqui uma dieta mais ancestral, e você colocasse as duas na balança e você analisasse tudo, tanto ali o sentimento que você sentia, quanto a inflamação exposta, entre outras coisas, eu tenho certeza que você pensaria mais a longo prazo. Não, eu quero a minha saúde, eu quero o meu bem-estar, eu quero o meu autoestima, porque assim, são pequenas escolhas que a gente faz durante toda a nossa vida que vai resumir praticamente a nossa história. Quando eu falei ali da minha avó, que passou pela minha vida, foi muito rápido. Inclusive, eu conheci ela no ano que eu conheci, foi o ano que eu fui para casa dela, e depois logo ela partiu, né? Deus a levou. Assim, eu lembro de uma pessoa muito forte. Então, eu acredito que, para a idade que ela tinha feito bastante escolhas, assim, que tinha mantido ela assim, considerando as pessoas de hoje em dia, mais forte, né? Mais forte, mais saudável. Poderia viver muito mais? Sim, poderia, mas comparando a nossa geração de hoje, que, né, tá totalmente diferente, assim, dá para você ver que pequenas escolhas vai mudar o seu resultado, né? Igual a Diana falou, né? Não fica fazendo a mesma coisa e querendo resultado diferente. Então, assim, falar para todas as pessoas que estão acompanhando, se você acha que não é isso, faz o teste com você mesmo, entendeu? Faz o teste. Você não precisa ser radical, mas você pode fazer o teste de pouquinho e ver como que o seu corpo vai se comportar. Nada melhor do que a prova viva, que é sua saúde, que é seu bem-estar, que é o seu próprio corpo. E
quando eu falo isso, ó, para vocês verem, o meu filho, ele praticamente até os 3 anos foi sempre gripado. Teve uma época que ele ficou, acho, uns 6 meses gripado seguido ou mais. Eu quase não dormi à noite, então, assim, foi muito difícil. Uhum. Aí depois eu coloquei na natação, piorou. Por quê? Porque eu não estava tratando a raiz, que era a alimentação. Hoje em dia, ele está com 4 anos e já tem um ano praticamente que ele não gripa, não adoece, graças a Deus. E quando ele vem uma gripezinha, dura um dia e no outro dia já está super bem. Então, assim, sempre tirar a prova daquilo que você quer realmente, assim, mudar de vida, quer realmente testar uma coisa, você tirar a prova com você mesmo, como a Dayana fez e viu o resultado na pele, no corpo, na mente, como eu fiz e tô vendo todos os dias o resultado. Eu não falo que eu tô 100% e meu filho não tá também 100%, mas assim, só de você ter tirado aquele excesso de coisas que não estava fazendo bem, já melhorou praticamente 100%. Então, assim, são pequenas adaptações que você vai fazendo no seu dia a dia, melhorando, conhecendo, que vai mudando realmente seus resultados. E é Sim. isso. Minhas considerações finais são essas. Falo para você testar. Testa no seu próprio corpo, testa na sua saúde, testa o que vai funcionar para você. E é isso. Uhum. É isso mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu mostrei ontem, né? Mas eu acho muito interessante, porque, só para finalizar, essa questão aí, tá? Para a gente já se despedir. Lembrando que 1 mais 1 sempre vai ser 2. Se você quer alterar o resultado, então você vai ter que alterar a soma. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Se você quiser resultados diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes. E ontem eu mostrei, eu quero mostrar novamente para vocês. Uma pessoa que tomava whey, treinava, isso aqui foi um ano retrasado, e treinava, e tinha resultado X, né? Olha aqui para vocês verem. Vou mostrar novamente porque eu acho que é muito importante. Olha aqui, gente. Eu não gosto de me expor, mas o que acontece? Tem coisas que tem que ser para testemunho. Essa daqui sou eu o ano retrasado. Olha a minha pele, gente. E tomando whey, tomando creatina, tomando pré-treino, melasma muito escuro, baixo autoestima, comia saudável, filhas estavam aí, provavelmente eu estava já esgotada emocionalmente, porque as meninas vivia doente, vivia com problema respiratório, inclusive o ano passado foi um dos anos assim que eu passei mais aperto em relação à saúde. Você vê o ano passado, no meio do ano, fazia um ano que minhas filhas não gripam, faz um ano que minha filha não adoece. Depois que eu mudei a alimentação aqui em casa, comecei a postar aqui no canal. Olha, só para vocês verem. Olha aqui. Pensa a pessoa que estava destruída aqui atrás. A pessoa que vocês não vê. Esse aqui é no particular. O lema do meu canal é que eu sou cobaia de mim mesmo. Que eu gravo o meu processo. Eu gravo o meu processo e eu guardo para mim depois ver. E eu acho interessante porque quando você grava o seu processo, você sabe de onde você saiu, aonde você está e aonde você vai chegar. Porque quem não tem referência não sabe para onde vai.
não sabe para onde, aonde quer chegar, não sabe quem era. Tem gente que não sabe o que comeu a semana passada. Quando você começa a registrar, sentir, registrar, você sabe quem você era. Você lembra exatamente o que você passou. Daí você sabe, eu não quero mais voltar àquilo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Já batemos aí 7 horas. Muito obrigada por ter ficado até aqui no Clube do Livro. Eu agradeço muito. Eu agradeço por você. Agradeço por você ter essa oportunidade, porque não é todo lugar que a gente realmente aprende e aplica, e vocês estão vendo aí na prática, então, parabéns, na verdade, para você, por você ter ficado aí nesse quarto capítulo com a gente. Amanhã tem mais. Aí a gente já bate a meta aí de leitura, né? Que é outra coisa que a gente conversou lá no primeiro dia sobre esse momento tão importante. E é isso. Lohane. Muito com Deus, pessoal, também. E faz a sua comparação aí, seu antes, seu depois, e deixa postada aí, ou marca o dia e testa tudo que você está aprendendo, tudo que estamos aprendendo aqui, vamos testar, né? Validar em nós mesmos. E é isso, fica com Deus, até amanhã. Até a próxima. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.